Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui na nossa escola Ops Adventure para a gente abordar um tema que é de interesse de todos. Com relação à defesa pessoal, é uma arte que é muito disseminada atualmente no mundo inteiro, com uma efetividade de combate bastante reconhecida, que foi criada em Israel. Hoje nós vamos falar sobre o Krav Maga, sua história, o seu contexto, a sua especialidade, sua origem. Para isso nós estamos com dois convidados aqui, né, que é o mestre Cirino, que ele tem a sua formação dentro da arte Krav Maga, com especialização inclusive em Israel, fora do país, que ele vai contar um pouco da sua história e participar com a gente com relação ao tema. E nós temos aqui o Gabriel, que é filho, né, do nosso mestre, o qual desde cedo já é conduzido com as flexões de braço ou não? Sim. Sim, o meu filho também, é a mesma coisa. Por isso que já tem um padrão, né, pronto para receber os ensinamentos do mestre, que a gente tem certeza que é de extrema efetividade, correto? Com certeza. Então, Cirino, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouco de como surgiu a arte na sua vida, um pouco da sua experiência pessoal, quando você obteve a atenção, como ela é utilizada hoje nas forças de segurança, dentro do contexto operacional que diz respeito às nossas abordagens aqui na escola. Você pode passar para a gente, meu amigo, como tudo começou? Boa noite, Denis. Boa noite a seus telespectadores. Krav Maga, duas palavras em hebraico que significam algo como combate aproximado ou combate de contato. Método de defesa pessoal criado na década de 40 para treinar as forças especiais do Exército de Israel na recém-assentada nação, então recém-assentada nação, em que um judeu de origem húngara chamado Imre Lichtenfeld, que nós carinhosamente chamamos de Ime, conhecido mundialmente, ele era expert em várias artes marciais, principalmente no karatê, no boxe, na luta greco-romana e no judô. E ele foi encarregado então de treinar os soldados dessa nova força de defesa de Israel. Ele pensou, escolheu técnicas dessas quatro artes, principalmente que ele conhecia, e que fossem facilmente, de fácil assimilação e possíveis de serem aplicadas por um cidadão, por um soldado uniformizado. Você sabe que às vezes o uniforme limita a movimentação. Então o Krav Maga teve no seu cerne, no seu nascimento, essa questão da movimentação limitada. Então os golpes são extremamente simples, curtos e exploram aí a anatomia humana de uma maneira a ter uma boa efetividade com movimentos simples, aplicados em locais de sensibilidade de qualquer pessoa. E dessa forma ele alcançou uma efetividade muito boa para o exército de Israel. Muito bom, a ponto de ser hoje reconhecido mundialmente como uma das defesas pessoais de maior efetividade, né? Eu queria passar um pouco para o Gabriel, que você comentasse um pouco da sua história. Desde quando você conhece essa arte, como que foi a influência do seu pai sobre o seu preparo, hoje você, a sua atuação, né, nos dias de hoje, se tem reflexo, se tem um certo nome em virtude do seu conhecimento, o que você pode passar da sua história para a gente? Sim, primeiramente, boa noite. Bem, eu comecei a treinar por volta de 12 para 13 anos, sempre tive essa educação já desde pequeno em casa, a saber me defender, a treinar realmente, a estar sempre ali pronto para me defender se fosse preciso. E a gente já treinou algumas artes, mas realmente quando eu conheci o Krav Maga, eu encontrei no Krav Maga o que eu buscava, uma simplicidade, uma efetividade bastante grande para alguém do meu porte físico, inclusive, que nós vemos bastante artes aí onde dependem muito da força e de muito tempo de treino. Sim. Já o Krav Maga te possibilita essa pouco tempo de treino e do jeito que você é, do seu corpo, com o seu peso, com as suas limitações físicas, o Krav Maga te possibilita essa defesa. E realmente o Krav Maga é uma arte que a gente observa, a grande diferença que eu vejo no Krav Maga é uma arte que a gente treina só dentro do tatame, mas a gente vai aplicar realmente na rua. Ela foi feita para a rua. A gente treina aqui dentro, mas para colocar em prática lá fora. Então, para mim, essa é a maior
diferença e é o que realmente me atraiu mais no Krav Maga. Então, desde os 12 anos você já está sendo preparado aí para uma defesa efetiva, mas você não aprontou na escola não, né? Você não tomou puxão de orelha do seu pai, teve confusão na escola, alguma vez você precisou usar a arte aí fora do seu contexto de treino? Conte aí pra gente. O Krav Maga me possibilitou a possibilidade de não precisar usar o próprio Krav Maga. Eu, graças a Deus, em todas as possibilidades, todas as oportunidades aí que me vi em uma situação de um risco mais acentuado, pude aí evitar uma situação de um combate aí mais corpo a corpo. Legal, bacana. Ô Cirino, então, o que você passou inicialmente, a arte ela busca certos aspectos diferenciados no seguinte sentido. Primeiro, os pontos que você falou, certos pontos no corpo da pessoa, pontos vitais, onde você procura gerar a efetividade do golpe. Me corrija se eu estiver errado. Segundo, movimentação simples, porque uma vez criada para soldados o paramento, né, justamente armamento, colete, a vestimenta às vezes limita, então os golpes devem ser simples. E o fato de ser simples permite a assimilação de uma forma mais confortável, o que difere de algumas artes marciais que trabalham com a repetição do movimento até que aquilo se torne automático, correto? Sim. Como é esse treinamento no Krav Maga e esses são de fato os direcionamentos que você abordou? Seria isso? Exatamente. O Krav Maga foi criado para a defesa pessoal. Por isso que nós não temos no mundo, hoje na Europa se começa a trabalhar um pouco isso, a questão da competição. Mas via de regra nós não temos competição esportiva de Krav Maga. Exatamente por conta dessa efetividade para a defesa pessoal. No Krav Maga nós não temos regras. Nós podemos utilizar qualquer coisa que esteja ao nosso redor para nos defender e buscamos atingir pontos de sensibilidade do nosso oponente de qualquer forma. Então, tudo que as demais artes marciais não permitem, que seria o chute na genital, um dedo no olho, mordida, um puxão de cabelo, um arranhão, são todas coisas técnicas para nós muito utilizadas, porque o nosso objetivo é realmente a efetividade. Sim. Nós não temos preocupação com tradicionalismos, com elegância do golpe, aplicar o golpe com aquela elegância muito comum em algumas artes. Para nós o que vale é realmente efetividade. Tirar o oponente de combate de uma forma definitiva no menor tempo possível. Até pelo próprio contexto do surgimento da arte, né? Sim. Ela surgiu num contexto de guerra, onde a pessoa tem que de fato abater o inimigo logo nos primeiros momentos. Tem que ser de forma efetiva, você não está preocupado se vai ser bonito ou não. Vamos combinar que em Israel também, se a pessoa vier a falecer pela efetividade de um golpe, sinto muito, ele está fazendo uso do direito Sim. que lá já é nato. Né? E reconhecido por lei. Reconhecido por lei, aqui nós temos que tomar cuidado, porque a lei às vezes inverte, né? Sim. Hoje em dia... Normalmente inverte. Normalmente. Infelizmente, nós temos que ficar atrás das grades hoje em dia, né? Porque... Afinal de contas, a gente está vivendo um panorama bastante complicado em termos de segurança pública. Afinal de contas, o bandido também precisa andar livre no nosso país, né? Então, vamos ver com o Gabriel o que você acha com relação a esse ponto, porque eu tive a oportunidade de praticar o Krav Maga por algum momento e a gente saía justamente procurando para ver se funcionava. Funciona. Mas hoje, até diante do direito dos direitos humanos, então você precisa não deixar lesão, Como que você consegue gerar esse equilíbrio, se você precisar utilizar a arte? Sim, é importante ressaltar que no Krav Maga não se treina só o corpo, a gente vai treinar sua mente, para você ter o autocontrole, realmente, que na situação de combate, quem sabe mais um pouco, quem trabalha nesse ramo, sabe que na hora do combate realmente a adrenalina aumenta, ali os nervos ficam à flor da pele e nesse momento que muitas pessoas se descontrolam, perdem ali o controle de si mesmo. E realmente no Krav Maga, nas nossas aulas, a gente busca, em aulas ali específicas, a gente busca levar ali o aluno a um nível de estresse um pouco mais acentuado, para que ele possa ter a noção do que vai ser na rua, para que ele possa ter a noção de se controlar, para a gente não
lesionar demais, nem lesionar de menos, que pode ocorrer aí um prejuízo para nós mesmos, se o nosso oponente ali não for tirado de combate o mais rápido possível. Sim. Ou seja, a força medida e necessária para coibir injusta agressão, correto? Excelente. Então, se a pessoa está com uma faca, um tiro no joelho Resolve. Como hoje a gente não pode nem falar mais dentro desse contexto, é melhor usar o Krav Maga e uma lesãozinha, né? É isso que você quis dizer, né? Sim. Uma lesãozinha, um bom advogado, nada que a gente não consiga reverter nos próximos 20 anos após os fatos, né? Isso, Mas, Cirino, diz para mim uma coisa. Esse contexto de aulas, quando você trabalha a sua turma, como que você traz essa questão da adrenalina, do controle emocional e de dosar a resposta certa naquela situação de crise, que é um dos temas que a gente mais, em todos os momentos dentro das nossas aulas, a gente aponta o contexto da adrenalina. Porque o problema nós que estamos lidando ali nos quadros de segurança pública, a gente tem justamente essa condição de gerar a resposta correta, a resposta ideal, numa situação de crise, onde a sua adrenalina está no nível mais alto. Sim. Isso é treinável e muita gente não conhece esse efeito no próprio corpo. Então a gente tem que buscar esse autocontrole, esse autoconhecimento para trazer, né, a resposta mais adequada para aquele momento. Como você trabalha esse contexto no Krav Maga? Vês que os golpes eles ocasionam de fato uma lesão, né? A ideia é inutilizar o seu oponente, né, para que você consiga se desvencilhar daquela ameaça o quanto antes. Sim. Como você dosa e como a pessoa se condiciona ao movimento automatizado dentro de um treinamento direcionado para... Em Israel nós aprendemos, tem alguns ditados que eles usam muito lá. Um deles é que 10.000 repetições começam a fazer uma verdade. Nota, não fazem, começam a fazer. 10.000 repetições. Por que a gente repete? Para que a pessoa consiga executar a técnica, executar o movimento de uma forma gradual e compatível ao nível da agressão que ela está sofrendo. Como você com muita propriedade disse, o controle da adrenalina é treinável. É possível você conseguir que a pessoa administre essa adrenalina no momento de risco. Para que ela, como o Gabriel disse, não passe do ponto, não passe para a ilegalidade e nem perca a sua efetividade de fato. Então, os golpes são treinados, sim, da forma o mais real possível, o mais próximo do real. As aulas, os treinamentos são feitos de uma forma didática, você aprende a executar o movimento e depois esse movimento é inserido numa simulação da situação real, para que a pessoa possa entender, até onde ela pode ir e executar o movimento com a efetividade necessária. Isso é treinado em Israel e é assim que nós aprendemos lá e é da forma que nós aplicamos aqui. Bacana. Gabriel, fala para mim uma coisa, você teve a oportunidade também de fazer algum curso fora, ou você manteve o seu quadro de treinamento junto com o seu pai, nos cursos? Qual a habitualidade dos seus treinos e como isso refletiu na sua qualificação física? É necessário uma atividade em paralelo, um trabalho com peso, ou a atividade do Krav Maga já traz toda essa questão de uma qualificação física adequada para o combate e para o seu dia a dia e para a qualidade de vida? Sim, é claro que se você consegue manter uma atividade física ali em paralelo que ajude, que te dê um suporte físico ali para desenvolver o Krav Maga, será de muita valia. Mas no meu caso eu sou militar, então eu desenvolvo ali minhas atividades físicas todo dia ali pela manhã, o que me possibilita ali no Krav Maga ter ali uma resistência maior ali, que me ajuda bastante. Mas realmente se você... a gente não busca focar muito no físico nas nossas aulas, que a gente acaba ali causando um desgaste no nosso aluno, que muitas vezes não é militar, não tem esse preparamento físico que a gente tem ali, esse treinamento tão rígido, e acaba que o treinamento perde um pouco ali a técnica. Ele vai ser exposto a um estresse muito alto e a aula não vai acabar rendendo. Mas a gente busca ali
esse equilíbrio, como a gente falou agora mesmo, a gente busca esse equilíbrio entre o corpo, ali, o treino mais físico e o treino técnico. Bacana. Então, conforme o que o Gabriel está passando, você trabalha com... E isso viabiliza você trabalhar com todo tipo de público, desde o mais preparado até o menos preparado, porque você foca a técnica em si. Agora, a preparação física é indiscutível, porque a gente sempre fala, não adianta você conseguir correr atrás do vagabundo por 10 minutos, quando alcançar não conseguir algemar, não é isso? Agora, existe essa questão de você não ter a necessidade de ser extremamente forte ou extremamente grande, conforme o Gabriel colocou, porque a técnica supre, através do sistema de alavancas, uma série de dificuldades que a gente se depara aí numa situação real. É correta essa informação? É corretíssimo. Isso é muito usado no caso do Aikido. Sim. E você falou que algumas coisas foram pinçadas das demais artes, né? Sim, você pode sim. fazer uma avaliação? Sim. O Krav Maga, no seu surgimento, ele foi criado para treinar soldados da recém-assentada nação de Israel. Quem eram esses soldados? Pessoas comuns que voltavam de todas as partes do mundo para habitar a terra. Então, desceram dos navios e dos aviões todos os biotipos, todas as preparações físicas, todos os tipos de pessoa. E essas pessoas foram treinadas. Então, não se tinha naquele momento grande tempo para se treinar um faixa preta, para se formar um faixa preta. Ele teve que pegar pessoas comuns e capacitar essas pessoas comuns para serem soldados. Ou seja, você começa ali o treinamento, pô, não conseguiu acompanhar, dá para dar aquela paradinha. Com pegar certeza. Então vamos aproveitar essa paradinha que nós comentamos, vamos fazer um break. Perfeito. A gente volta daqui a pouco. Pessoal, continue com a gente. Boa noite, estamos de volta com o nosso programa, nossa escola Ops Adventure. Estamos de volta no nosso programa Ops Adventure, onde nós estamos abordando as aulas de Krav Maga, falando a respeito da técnica que veio de Israel, com o nosso mestre Cirino, o seu filho Gabriel, praticante da arte. Obrigado pela presença de vocês. E a gente estava comentando agora há pouco com relação à efetividade dos golpes e as diferenças entre a qualificação física, o biotipo, quando iniciaram a arte em si, para que tivesse a efetividade numa situação de combate. Eu queria que você falasse um pouco sobre as aulas. A partir de que idade você recomenda, né, uma vez que a possibilidade de lesão é um pouco maior, porque os golpes são mais efetivos. O público feminino, como tem sido a procura pela arte, né, pelo Krav Maga. E como que são suas aulas em termos de exigência física, abordar novamente esse aparato que você desenvolve para a efetividade da arte? O Krav Maga, Denis, no seu surgimento, como eu disse, ele foi criado para os mais diversos biotipos. Então, nós aproveitamos esse princípio do Krav Maga nas nossas aulas, ou seja, o treinamento que a criança tem é adequado à sua faixa etária, à sua condição psicomotora. O treinamento que o idoso, por exemplo, tem é diferenciado para o seu biotipo, para as suas limitações. O treinamento que a mulher tem, em que pese já no caso da mulher já está mais aproximado ao normal, mas ela tem uma grade de defesas, de técnicas de defesa específicas para o tipo de agressão que a mulher sofre. Isso tudo é estudado. Isso tudo foi desenvolvido e pensado no Krav Maga pelo criador, Imirit Lichtenfeld. Posteriormente, quando ele atingiu já uma certa idade, ele passou o treinamento nas Forças Armadas para o primeiro faixa preta da história do Krav Maga, que se chamava Eli Avixa. Ele permaneceu dentro dos quartéis, ministrando para os militares, e o Imi, já com mais idade, passou a ministrar no meio civil. E foi aí que ele adaptou as técnicas militares ao meio civil, as agressões que o civil sofre na rua, que são diferentes das do combate militar. Eli Avixa continuou lá nas Forças Armadas, que foi inclusive
onde o nosso mestre, Matan Bokner, que representa hoje uma das mais conceituadas escolas de Krav Maga em Israel, Elite Krav Maga, quero até aproveitar a sua audiência, mandar um abraço para o nosso mestre Matan Bokner, todos os nossos amigos da Elite Krav Maga no mundo todo. E nós seguimos essa mesma metodologia, nós seguimos, por isso até que nós nos preocupamos em buscar uma graduação em Israel, para que nós aprendêssemos na fonte, bebêssemos na fonte, na criação. Quem quer aprender sobre Karatê tem que ir ao Japão. Quem quer aprender sobre Muay Thai tem que ir à Tailândia. E quem quer conhecer Krav Maga tem que ir a Israel, em algum momento da sua vida. Aí. Então a gente segue a... Se tem medo de bomba... Melhor não. Mas ao contrário do que se pensa, Denis, não é tão ruim quanto se Israel é um país maravilhoso, as pessoas vivem bem, é bem mais tranquilo do que aqui, inclusive. Tanto que, se pegar a estatística, nós temos mais baixas, né? Nós temos mais mortes aqui no Brasil, que não vive uma condição de guerra do que lá, né? Não vive uma guerra declarada, né? Exatamente. Nós vivemos essa guerra velada do dia a dia. Eu queria que você, Cirino, passasse um pouco dessa sua experiência fora do país, porque você passou por algumas artes, você teve o treinamento de outras siglas, de outras artes, você fez essa comparação, buscou conhecimento, foi para fora do país, teve a sua graduação em Israel. Eu queria que você passasse como foi sua experiência lá, para a gente falar um pouco do mundo operacional das armas de Israel, que é bastante interessante para o público estar conhecendo. Sim. A nossa vivência nas artes marciais vem da infância, né? A gente já, como você falou agora há pouco ali em off, a gente já nasce com isso, já nasce com essa predileção, já nasce com essa coisa. E ao longo da vida nós passamos por algumas artes, como o Karatê, passei pelo boxe, passei pelo judô rapidamente e permaneci por bastante tempo no Aikido. Mas sempre nessa busca, sempre nessa pesquisa, né? Sempre nesse aprendizado, chegamos ao Krav Maga. Treinamos aqui no Brasil, com algumas pessoas, com alguns mestres, aos quais eu agradeço aqui também. E chegou o momento em que a gente quis buscar, como eu te falei, beber na fonte. Então nós, dentro do conhecimento que nós tínhamos de vários mestres, israelenses e não israelenses que atuam no mundo todo, e fizemos contato com alguns deles, e Deus preparou aí e viabilizou o nosso contato com o nosso mestre Matan Bokner. E daí foram meses de contato, de preparações, de envio de vídeos nossos para avaliação. Quando nós fomos a Israel, nós fomos para ser avaliados para a graduação máxima, para a faixa preta. Então você chega lá e é uma experiência ímpar, né? Sim. É um sonho pessoal de vida e de fé também, porque não só o Krav Maga na minha vida me liga à terra de Israel, mas a minha fé também. Enfim, e foi tremendo, assim, nós viajei sozinho, normalmente as pessoas vão em um grupo, né? Mas no meu caso eu viajei sozinho, sem falar muito bem a língua, né? A gente fala esse inglês de Joel Santana, né? Enfim, mas o diferencial técnico se completou com o tratamento que nós obtivemos lá. Matan Bokner é uma pessoa excelente também no trato, sim, nos recebeu lá muito bem, ao contrário do que a gente pensa, né? Quando você vai a uma nação do Oriente Médio, você vai com a imagem de guerra, de tanque nas ruas e toda aquela tensão, e o que eu pude observar em Israel não é nada disso. Um país onde se vive muito bem, onde as pessoas vivem tranquilas, as casas praticamente não têm muros, se tem uma qualidade de vida tranquila, as crianças andam sozinhas nas ruas. Segurança pública funciona. Segurança pública funciona, os políticos são sérios, honestos, né? E ai deles se não forem. Então, tudo muito diferente, tudo sim, muito diferente. E a gente teve a oportunidade nesse período de 12 dias que eu fiquei lá, de treinar, de observar, ser observado, e enfim, uma experiência ímpar aí. Legal. Gabriel, você desde cedo já, né, lidando com essa questão da defesa pessoal, você já teve uma situação real que você precisou utilizar da força, ou que você precisou utilizar a sua arte? Então, já como eu tinha observado anteriormente, o Krav Maga me possibilitou a possibilidade de não precisar usar.
mas não que a gente não seja exposto a esse tipo de situação. Porque, infelizmente, a gente vive em um país onde a segurança pública, como a gente abordou aqui, deixa bastante a desejar. Mas o Krav Maga te possibilita estar sempre a 1 ou 2 passos à frente, tanto do seu agressor quanto de uma pessoa que não treina. Mas como foi isso? Foram te agredir, foram te roubar, você conseguiu ilidir ou você já, quando você fala que te preveniu, a pessoa já falou, eu faço Krav Maga, hein? O cara, não, então tudo bem, desculpa, toma minha faca. Como foi a situação? Sim, como já é sabido pela ciência, a gente conversa muito mais com o corpo do que com a nossa voz. Sim. Então, quando a gente adota uma postura diferenciada, a gente já é o equivalente a dizer ao agressor, eu treino Krav Maga, não mexa comigo. Então, já estive exposto a uma situação onde eu estava caminhando pela rua, percebi que 2 ali indivíduos estavam me observando, eles se juntaram com mais 5 posteriormente e começaram a me seguir. Estavam andando com alguns amigos que não treinam, não perceberam essa situação. Eu pude perceber, adotei ali uma postura mais ostensiva, indicando a eles que eu tinha observado aquela ação deles, porque eles são covardes acima de tudo, estavam em maior número, e eu mostrei para eles ali que eu tinha visto eles. Quer dar conta. Sim, e eu pude, aí eles, como são covardes acima de tudo, perceberam que não tinham mais ali o elemento surpresa e desistiram ali da ação deles. A verdade é que todo vagabundo aproveita a facilidade, né? Com certeza. Então tá ali uma mulher, uma senhora, eles vão abordar a senhora. Se tá ali um bombadinho e um adolescente, eles vão no adolescente. E a verdade é que muitas vezes a gente tem aquele receio de afrontar. Eles também perdem aquele fator surpresa, que também nós, na segurança pública, contamos com o fator surpresa quando a gente vai desenvolver uma ação tática, ok? Sim. Então, da mesma forma, eles buscam você estar desprevenido, né? Então, justamente, a partir do momento que você percebe uma situação e dá conta, você também já quebrou esse fator surpresa e às vezes acabam desistindo, né? Que seja sempre assim. Então, Cirino, você com certeza já deve ter se deparado com alguma situação, ou mesmo no seu dia a dia e no mundo operacional, em que você tem que mostrar que a sua arte funciona, correto ou não? Ah, diversas vezes. Por diversas vezes. Pode contar, aí. Não? Posso sim. Não, se quiser, o meu advogado está ali, a gente traz ele. Não, tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, como o tema é interessante, a gente tem bastante coisa para a gente abordar ainda e falar, vamos esperar o nosso próximo programa? Perfeitamente. E a gente vai falar um pouco sobre como é o mundo de Israel, a sua arte, a sua questão pessoal diante dos fatos que você vai poder estar falando. E fique com a gente. No nosso próximo programa a gente volta com o mesmo tema, Krav Maga, ok? Foi um prazer estar com vocês. Cirino, muito obrigado. Eu queria que você passasse o seu telefone, o seu contato, né, para o pessoal que tiver interesse. As escolas dele funcionam em São Paulo, mas os grupos que são fechados pela Escola Ops Adventure, ele vem para cá ministrar o curso voltado para a arte. Então eu queria que você passasse o seu contato, ou quem quiser, denisferrão.com também, basta, né, fazer sua inscrição e nós estaremos conversando a respeito. Nosso contato pode ser obtido no nosso site, www.kravmagaligapaulista.com.br, através do meu e-mail pessoal, cirinofilho, com C, cirinofilho@yahoo.com.br, ou pelo meu telefone, que é o 011 98343 2237. Gabriel, quero agradecer a sua presença, né? É lógico que na mesma família fica fácil de localizar vocês, né? Espero que numa próxima oportunidade você esteja aqui para a gente demonstrar um pouco do que é a arte. Em vez do advogado, eu vou pedir para que a ambulância também fique aqui à disposição. Apostos. Né? Apostos, e muito obrigado pela sua presença, viu? É um prazer tê-los conosco. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até a semana que vem.